Pronto, estou de volta para a gente continuar lá com aquela análise dos dois agrupamentos. A gente viu que no primeiro caso fizemos 12 associações, não foi? E no caso das duplas, também, coincidentemente, eu confesso que é de propósito, eu botei igual de propósito, 12 associações também, tá? E eu disse que tem um erro ali num dos cálculos. Não é um erro, é que ele está incompleto. Vamos ver isso aí, passando aqui para o slide, para você acompanhar. Veja. Deixa eu listar para vocês aqui as 12 associações no caso lá dos grupos, tá? Dos números. Então, a gente tinha os algarismos 1, 5, 6 e 9, não era isso? E eu podia escolher qualquer um dos 4 para o primeiro algarismo. E eles estão aqui, ó, 1, 5, 6 e 9. Olha aí a árvore da contagem, não é? Então, de cada um desses galhos vão ramificar aí 3 novos galhos. Porque se eu escolher o 1, eu posso escolher depois o 5, o 6 ou o 9. Se eu escolher o 5, estão acompanhando, né? Se eu escolher o 5, eu posso escolher agora o 1, o 6 ou 9. Se eu escolher o 6, eu posso escolher agora o 1, o 5 ou o 9. E assim por diante. Percebeu? Então vejam que isso vai nos dar 12 associações. Observe. Se eu escolher o 1 e o 5, qual é o número que eu formei? 15. Essa associação, escolher primeiro o 1 e depois escolher o 5, forma o número 15. Mas se eu escolher primeiro o 1 e depois escolher o 6, aí eu formo 16. 1 e 9, 19. 5 e 1, 51. E assim por diante. Portanto, eu tenho aqui o quê? 12 associações. Não é? Eu tenho 12 associações. Tranquilo? Muito bem. Bom, agora veja o caso das pessoas, dos alunos, formando as duplas. Não é? Nós tínhamos 4 possibilidades para a primeira pessoa, ou A, ou B, ou C, ou D. Se eu escolho A, eu tenho 3 possibilidades para a próxima, ou B, ou C, ou D. Se eu escolher B, agora eu posso escolher o A, ou C, ou D. Se eu escolher C, agora vai o A, o C, ou D, e assim por diante. De forma muito semelhante ao dos números. Olha aqui as associações que a gente fez. Está vendo? A com B, A com C, A com D, B com A, B com C. Está vendo? Quantas associações tem aí? 12. 4 vezes 3 de um lado, 4 vezes 3 do outro. Ok? Tranquilo? Bom, e onde é que está o detalhe, Jário, que você falou que vai ter que corrigir um desses cálculos? Vamos raciocinar? Vamos lá. Observe no lado esquerdo, na parte dos números, quando eu associei 1 com 5, que número eu formei? 15. Não é? Quando eu escolhi primeiro o 1, depois o 5, eu formei o número 15. Observem nessas 12 associações, vamos falar assim, isso não é uma árvore, não é árvore da contagem, e essa árvore terminou com 12 galhos, né? 12 ramos lá na ponta, né? 12. Esse galho 15, observe, tem algum galho igual a ele? Procure aí se tem. Não, não tem. Esse galho 15, ele pode bater no peito e dizer, eu sou exclusivo. Nessa árvore, ninguém é igual a mim. Pode até ser maior do que eu, mas não é igual a mim. Tá? Aí sabe o que acontece? Se você escolhe o 1 e depois o 6, aí você forma o número 16. E observa nessa árvore se tem 16. Não tem. É quando o 16 vira para o 15 e diz, grande coisa, eu também sou, nessa árvore, um galho,
um ramo exclusivo. Ninguém é igual a mim. Tá? E se eu escolher 1 e 9, aí eu formo 19. Tem 19 de novo aí? Tem não. E se eu escolher 5 e depois 1? Cuidado agora, ó. Ainda há pouco, lá em cima, na primeira linha, a gente escolheu o 1 e depois escolheu o 5, não foi? Agora eu estou escolhendo o 5 e depois o 1. Tem diferença nisso? Claro que tem. Se eu escolho o 1 e depois o 5, eu formo 15. Mas se eu escolho o 5 e depois o 1, eu formo 51. Que obviamente é diferente de 15, não é? E aí você vai ver que o 51 também é um galho, é um ramo exclusivo. Ou seja, essa árvore se forma de tal maneira que os seus ramos lá na ponta, no final do processo, são todos ramos exclusivos. Ninguém aí é cópia, é gêmeo, é igual a outro. Percebeu? Então, se eu tenho 12 associações, eu posso deduzir que eu tenho 12 números, não é? 15, 16, 19, 51, 56 até 96. Eu tenho, de fato, 12 números. Ok? Ei, Jairo, mas não vai ser sempre assim, não? Vamos ver? Vamos ver o caso das duplas? A primeira associação de pessoas que eu fiz foi Ana e Bia, não é? A e B. Ana e Bia, digamos. Está aqui, ó. Ana e Bia. Pois bem, procure nesses 12 galhos dessa outra árvore. Se você encontra algum galho, Ana e Bia também de novo. Encontrou? Eu encontrei. Olha aqui, ó. Não, Jairo, esse é Bia e Ana. É, mas veja, a gente está falando de duplas. A dupla Bia e Ana é diferente da dupla Ana e Bia? Não, é a mesma dupla. Sabe por quê, gente? Porque em se tratando de formação de duplas, não importa a ordem em que as pessoas aparecem. Não é verdade? Já pensou? Você comprou o ingresso para assistir o show de Jorge Mateus. Aí, para sua decepção, quando entra no palco, sobe lá Mateus e Jorge. É a mesma dupla, né, gente? Não tem diferença. Não é verdade? Então, veja que a dupla Ana e Carlos aparece de novo como Carlos e Ana. Na medida em que eu vario as duas pessoas de posição, e existem duas maneiras de eu fazer isso, né? Uma e outra, ou outra e uma, eu estou produzindo um galho que já existia na árvore. Eu estou produzindo a mesma dupla. Se eu associo Ana e Duda, eu tenho aqui embaixo Duda e Ana. Se eu associo Bia e Carlos, eu tenho aqui Carlos e Bia. Mas se eu escolhi Bia e Duda, eu tenho de novo Duda e Bia. E Carlos e Duda com Duda e Carlos. Então, vejam que, nesse caso, as 12 associações, elas, na verdade, só produzem 6 duplas. Elas só produzem 6 duplas. Por quê? Porque essa árvore tem um defeito. Ela reproduz a mesma dupla 2 vezes. Quando a gente pergunta quantas duplas, não tem sentido você contar uma dupla que você já contou. Percebeu? Então, gente, isso é um defeito e isso vocês têm que entender, mas muito, muito, muito bem. Deixa eu fazer aqui um comentário que eu uso nas aulas presenciais e eu acho muito massa, os alunos entendem bem, tá? É assim, ó, é mais ou menos assim. Aliás, é exatamente assim. Imagina que eu cheguei aqui na sala de aula e eu disse, galera, ó, senta aí todo mundo, por favor, porque eu vou ter que contar quantos vocês são. Porque o curso agora exige que o professor, no início da aula, conte quantos alunos estão presentes para que passe essa quantidade aí para a coordenação, tá? Aí todo mundo se senta e eu começo a contar vocês. Todos enfileirados ali na minha frente, eu vou contar e eu conto assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu estou contando cada um uma vez. Como é o certo, não é?
Você, por acaso, numa contagem, já foi contado mais de uma vez? Não. Eu contei Fernando. Acabou-se, não conta mais, já contou. E aí eu encontrei 40 alunos. Beleza, se eu contei 40 é porque tem 40 na sala. Mas já pensou se um dia eu chegasse com um defeito e ao contar vocês eu contasse assim, ó, 1, 2, 3, 4, eu estou contando cada aluno 2 vezes e eu cheguei à conclusão que deu 100. Deu 100, professor? Nem cabe nessa sala. Por que que deu 100? Porque eu dobrei todo mundo, só tem 50. Não é se eu contei a mesma coisa, cada uma delas 2 vezes, é porque só tem 50. Eu tenho que dividir por 2. Porque se o erro foi dobrar, o remédio é dividir, para desfazer. Não é? Se multiplicou por 2, você divide por 2. Percebeu? Por isso que, olha aqui no slide, por isso que a árvore da direita, a das pessoas na dupla, se ela contou a mesma dupla, aliás, todas as duplas, né, 2 vezes, como é que a gente corrige isso? Dividindo o total de associações por 2. Tá? Então, gente, qual é a grande lição que fica nessa introdução aí do estudo dos agrupamentos? Alguns agrupamentos serão como o lado esquerdo. Não existe ordem, desculpa, lado esquerdo, existe ordem e a conta que você encontrar nas associações, ou seja, a conta dos tracinhos, já é o resultado. Ok? Já é o resultado. Esses agrupamentos, observem, esses agrupamentos, eles são do tipo agrupamento ordenado, porque aí existe ordem. Tá? Porque aí existe ordem. Ok? No lado direito, a gente tem um agrupamento que não é ordenado, quer dizer, não importa a ordem. Tá? Não importa a ordem. Beleza? Nesse caso dos não ordenados, a gente vai precisar fazer essa correção. Nesse momento dos não ordenados, você vai ver que o mesmo objeto de contagem vai ser contado 2 vezes, 6 vezes, 10 vezes, e você vai ter que sair corrigindo isso aí. Claro, toda vez que o professor entrar na sala e contar cada aluno uma única vez, eu estou calado, está tudo certo. É o caso do lado esquerdo. Mas no dia que eu percebo que o professor entrou na sala e começou a contar cada aluno 4 vezes, meu irmão, 4 vezes cada aluno, no final vai dar um número bem grande. Eu vou ter que dividir por 4 para eu ter a real quantidade de alunos. Percebem? Entendem isso? Pois bem. Agrupamento do tipo ordenado se chama arranjo. E o não ordenado se chama combinação. Tá? Se chama combinação. Tá claro, gente? Bom, deixa eu fazer 2 comentários aqui. O primeiro é que esses agrupamentos ordenados aqui, ó, eu vou sugerir que você guarde com a ideia de sequência. Tá? Quando a gente diz que o agrupamento é ordenado, é porque ali é uma sequência. E o não ordenado é um conjunto. Num conjunto não existe ordem, não é? Se eu perguntar para você, ó, qual é o conjunto das vogais? O conjunto das vogais, provavelmente você vai responder A, E, I, O, U. A gente aprendeu assim, né? Mas se você dissesse A, U, O e E, é o mesmo conjunto. Porque em se tratando de conjunto, não tem nenhuma importância a ordem. Mas quando você tem uma sequência, não. Quer ver? Quando você vai formar, por exemplo, o número de um telefone. O número de um telefone, eu pergunto, aqueles algarismos ali, formando um número de um telefone, eles são números em sequência ou simplesmente um conjunto de números? Em sequência.
Se o telefone do cara é 9873 e você bota 9783, já não vai dar lá, velho. Não é verdade? É porque esse contexto de algarismos formando números é um contexto de ordem, é uma sequência. Percebeu? Mas se você vai escolher duas pessoas para formar uma dupla, tanto faz escolher Ana e Bia ou Bia e Ana, porque a dupla é a mesma. Tá? Então guardem com essa ideia, tá? Agrupamento ordenado, portanto, os arranjos, eles são sequências. E os não ordenados, as combinações são conjuntos. Beleza? Essa é a base para a gente estudar agora, e a gente vai imediatamente para lá, os tipos de agrupamentos. Tá? Antes, porém, deixa eu dar uma dica aqui para você, se você quiser, né? Os alunos dos colégios, eles gostam muito disso aí, porque são bem novinhos, né? Menino de 17, 18 anos, né? Ainda estão naquela de bizu, da dica que o professor dá, musiquinha e tal, aquela coisa de adolescente, né? Concurseiro é mais maduro, não vai muito nessa coisa não, mas de toda forma pode servir para você. Eu brinco com eles assim, ó, vê, presta bem atenção. Nesse caso do lado esquerdo, me responda. Há ou não há ordem? Há ou não há? Há ou não há ordem? Há. Então, ó, se há ordem, há arranjo. Onde há ordem, há arranjo. E mais, se for arranjo, deixe que eu me arranjo com os tracinhos. O que deu no tracinho aqui, ó, já é a resposta. Ok? Aí eu digo na sala, né? Pessoal, vamos lá. Onde há ordem, aí eles respondem, arranjo. Aí eu digo, e se é arranjo? Aí eles, todo mundo junto. Deixe que eu me arranjo com os tracinhos. Aí isso para a menina é uma festa, né? E termina que eles guardam isso bem. Então, de repente, serve para você. Aí eu acho pouco e vou adiante. E digo assim, ó. Mas vê, nesse caso da direita do conjunto, por acaso há ordem? Não. Não. Tá vendo? Combinação. Tem que ter uma redução, porque a quantidade está grande. Por isso a gente faz a correção. Tá vendo? Fazendo aquela divisão. Então, onde está um ão, estão todos os ão. Então, você vai pegar o contexto da questão e vai ver. A ordem, há. Pode emendar, arranjo. Se há ordem, há arranjo. E aí, deixa que eu me arranjo com os tracinhos. Agora, se não, combinação. Lembre-se de no final fazer a divisão. Ok? Bom, eu estou muito satisfeito se até aí você estiver entendendo tudo. Eu vou levantar uma dúvida aqui, que muita gente tem, talvez seja a sua, só como uma forma de eu me colocar no lugar do aluno para antever uma dificuldade, tá? Uma dúvida que muita gente faz, e eu quero acalmar seu coração agora, para deixar para a gente tratar disso daqui a pouco, é o seguinte, Jairo, foi uma dupla, aí tu pegou 12 dividido por 2. Se fosse um trio, dividia por 3, é? Não. Respondendo à pergunta, não era por 3. E era por quanto? Vamos deixar mais para frente isso aí, tá certo? Por enquanto, eu não quero que você se preocupe por quanto você vai dividir, tá? Eu quero só que você entenda que tem que dividir. Na verdade, você vai dividir pela quantidade de vezes que você considerou a mesma pessoa, a mesma dupla, o mesmo trio, né? O mesmo objeto de contagem. Como se fosse assim, ó. Quando eu entro na sala e conto todo mundo 6 vezes, eu tenho que dividir por 6. Mas se eu contar todo mundo 4 vezes, eu tenho que dividir por 4. Entenderam? Como a gente vai saber isso, daqui a pouco vai ser revelado. Tá certo? Por enquanto, eu quero que você fique muito bem assim. Eu vou receber uma questão que vai ter um contexto ali de contagem. E eu tenho que analisar o contexto. Vamos lá. Vamos supor que o problema fala de quê? O problema fala de letras formando uma senha.
Muito bem. Letras formando senha. Nesse contexto, há ou não há ordem? Claro que há. Uma senha é, sobretudo, ordem, é uma sequência de letras. Então, há ordem. E se há ordem, há arranjo. E se é arranjo, deixe que eu me arranjo com os tracinhos. Beleza. Agora vamos imaginar que fosse o quê? Você escolher 3 acompanhamentos para o seu almoço. Tá? Você escolheu a proteína, que era, sei lá, um frango grelhado, mas agora você tem direito a 3 acompanhamentos. Eu pergunto, nesse contexto, a ordem, faça o raciocínio, a simulação. Se você escolher arroz branco, purê de batata e legumes, ou legumes, arroz branco e purê de batata, isso muda alguma coisa? Não. Combinação. Ok? Já sabe que vai ter uma divisão. Agora, por quanto vai dividir? Daqui a pouco a gente vai estudar isso aí. Beleza, gente? Posso seguir? Muito bem. Bom, agora que a gente entendeu os agrupamentos, a gente entra para o último ponto, que é estudar os 7 tipos de agrupamentos. É o último ponto, dá a impressão que está acabando a aula, né? A gente está começando agora. Mas é o último ponto. É o 3. Vai ser 3.1, 3.2, até o 3.7, porque a gente vai estudar 7 tipos de agrupamentos, tá certo? E eu não quero que vocês se preocupem agora, no primeiro momento, com o título ou o nome de batismo do agrupamento. Eu quero que você ignore o nome e raciocine comigo a solução com base no que a gente estudou até aqui, tá? Quando a gente terminar o problema, eu volto para o nome, tá? Vamos lá. O primeiro tipo de agrupamento que a gente vai estudar é o arranjo simples, tá? Esquece esse nome por enquanto. Vamos focar aqui, ó, no problema. E o problema diz o seguinte: 6 atletas disputam uma corrida. De quantas maneiras poderá ser formada a classificação dos 3 primeiros colocados? Bom, eu não sei se você já tirou carteira de habilitação, não é? Mas se você tirou e frequentou aí certamente uma autoescola e foi fazer lá aqueles treinamentos de baliza, não é? Você deve ter passado por isso. Eu me lembro, eu quando fui fazer meu teste, o meu instrutor era aliás, era uma instrutora bem desenrolada. Ainda me lembro o nome dela, Silvia, nunca esqueci. A instrutora. Ela era bem desenrolada e ela dizia assim, ó, Jairo, você vai avançar o seu carro paralelo ao outro até que o eixo da sua roda das rodas traseiras esteja igual ao eixo das rodas dianteiras, aliás, o contrário. O eixo das dianteiras do seu carro esteja igual com o eixo das rodas traseiras do outro carro aqui, ó. Aí você vai enrolar a direção todinha para um lado, todinha, e vai entrar. Quando topar a direção, você para. Agora entre. Você vai entrar até o pneu bater no meio fio. Quando bater no meio fio, você desenrola todinha. E entra aqui até alinhar. Quando alinhar, você para. Um pouquinho para trás ou para frente, só para ficar mais bonitinho ali. Acabou-se, a baliza está feita. O que era aquilo? Aquilo era um método para eu seguir enquanto eu não peguei o jeito ainda, enquanto eu não estou prático. Tá? E aí eu passei a fazer isso, treinar e fazer isso. Treinar. No dia da habilitação, fui lá, treinei, fiz, passei, peguei a carteira. Beleza. Aí eu pergunto, como é que eu faço baliza hoje? Eu faço desse jeito? Claro que não. Jairo, como é que tu faz? Bicho, eu olho assim, avalio o espaço, vejo o tamanho do carro, dá. Aí eu vou adiante, vou à frente, enrolo, entro aqui, pô, botou o carro. De tanta prática que você pegou, você não precisa mais do método. Não é quando você está aprendendo a andar de bicicleta, o que é que a gente faz? Bota as rodinhas. Aquilo é o apoio. Enquanto você não sabe, você vai se apoiando naquilo. Depois que você aprende a andar de bicicleta, o que você faz? Tira a rodinha. E nunca mais você precisa do apoio. É a prática que vai lhe dar isso. Então, enquanto você pega a prática para resolver os problemas de análise combinatória, eu coloquei aqui umas rodinhas, tá? Um processo, um passo a passo para lhe ajudar. Veja aí como é que ficou bacana. Vê.
aí está o problema, não é? 6 atletas disputam a corrida. De quantas maneiras poderá ser formada a classificação dos 3 primeiros colocados? O primeiro passo que você vai dar, o primeiro passo é identifique os conjuntos, tá? É o seu estoque, né? Essa questão traz um conjunto de quê? Bom, traz um conjunto de 6 atletas, não é? Muito bem. Segundo passo, identifique o objeto de contagem. Você quer contar o que nessa questão? Se você tiver dificuldade, gente, de identificar, procure a palavra quantos ou quantas, tá? Quantos ou quantas. Então, aí a gente tem de quantas, beleza. Quantas o quê? Maneiras. Então, você quer contar maneiras, mas maneiras é algo vago, precisa um complemento, não é? Maneiras de quê? De ser formada a classificação. Opa, achei. O que eu quero contar é classificações, maneiras de classificar os atletas. Pódiums, olha que coisa linda. Eu quero contar pódiums, não é? Tranquilo? Terceiro passo, verifique quantas escolhas terão que ser feitas. Para você fazer esse pódio, para você montar essa maneira de classificar os atletas, você vai ter que dividi-los em quantas partes, em quantas escolhas? 3, claro. Se é dos 3 primeiros colocados, você vai ter que escolher 3, tá? E aí você vai finalmente para o último passo e o mais importante. Por isso que está de negrito aí, que é o mais importante. Identifique se, mudando a ordem das escolhas, o objeto de contagem muda. Nesse momento, gente, a grande palavra, se você puder escrever aí no seu material do lado aqui, ó, vou escrever aqui, você escreve aí, ó. Ó, escreva assim, ó. Faça uma simulação. Faça uma simulação. Escreva isso e siga isso. Como assim gera uma simulação? Vamos lá, vamos formar um pódio. João em primeiro, Paulo em segundo, Ricardo em terceiro. Mantém essas pessoas, mas troca a ordem. Ricardo em primeiro, João em segundo, Paulo em terceiro. É o mesmo pódio? Não, claro que não. Há ou não há ordem? Há. Claro que há. Classificação dos atletas no pódio é sobretudo ordem. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Então, se há ordem, há arranjo. E se é arranjo, deixe que eu me arranjo com os tracinhos. E aí eu vou abrir aqui os 3 tracinhos, tá? E vou preencher. Quantas opções de atletas eu tenho para escolher o primeiro colocado? 6. Obviamente que o atleta que eu escolhi para ser o primeiro colocado, ele não pode aparecer de novo em segundo. O cara não pode ser primeiro e ser segundo na prova, né? Então restam 5. E depois restam 4. Quem é que associa? Multiplicação. Eu multiplico e isso dá 120. Eu vou apagar isso aqui. Acho que você já copiou, né? Para não cobrir, tá certo? Então, existem 120 maneiras, tá? Agora, preste atenção, gente, preste atenção. Porque isso que a gente calculou foi um agrupamento ordenado, não foi? Foi. Se foi agrupamento ordenado, é arranjo. E eu pergunto, a gente pode repetir a escolha? Quer dizer, o cara que a gente escolheu para primeiro estava disponível para ser escolhido também? Não. Aqui não podia repetir o atleta, claro. Então, quando não pode repetir, nessa teoria, a gente diz que o agrupamento é simples. Quer dizer que é sem poder repetir. Então, isso é um caso de arranjo simples. Sabe como é a notação disso aí? Olha para aqui, ó. Ó, tá piscando aí na sua tela, tá vendo? Embaixo, junto do desenho do pódio, no começo do cálculo, tá vendo? Sabe o que é isso aqui? É um A de arranjo. De 6, 3 a 3. Esse 6,3 daí, ó, quer dizer que é um arranjo
a partir de um conjunto que tem 6 elementos no total, vírgula, e você está indo lá escolher 3. Então, você está escolhendo esses 3, ou aqueles 3, ou esses outros 3. Você está formando arranjos dos 6, 3 a 3, que também pode aparecer assim, ó, arranjo de 6, 3 a 3. Tanto faz assim ou assim, tá? Tanto faz. Ok? Mas vê, você acha que é essa notação que importa? Não, o que importa é isso aqui, ó. Na prova, você vai ler, vai interpretar, vai pensar, raciocinar e vai fazer esse cálculo aqui, ó. Acabou-se. É 6 vezes 5 vezes 4, 120, letra B, acabou-se. Ok? Como também o nome não é a coisa mais importante aí. Isso é, de fato, um arranjo simples, tá? Mas, de que importa o nome? O que importa é eu entender que a formação de pódio se dá por ordenamento. Então, é um arranjo. É só eu multiplicar as opções. 6 vezes 5 vezes 4, 120. Acabou-se o problema. Entenderam? Então, esse é o primeiro tipo de agrupamento. Tá certo? A gente já passou aqui dos 30. Então, vamos fazer como a gente vem fazendo aí no padrão, né? A gente para com 30 para não ficar um bloco muito longo, mas fica tranquilo que daqui a pouco eu volto para a gente continuar.